Olá, boa tarde. Esse é o programa Colunistas ao Vivo, da Causa Operária TV. Meu nome é Juliano Lopes e minha coluna vai ao ar todas as segundas-feiras a partir do meio-dia. Bom, o tema de hoje da minha coluna é justamente Justiça Eleitoral Sócia Majoritária da Fraude. Quer dizer, nós aqui da Causa Operária e com os comitês de luta contra o golpe de Estado, estamos denunciando já faz algum tempo que as eleições de 2018 elas foram uma das mais fraudadas de todos os tempos, né? Existem alguns fatores que marcam isso daí que eu queria debater um pouquinho hoje. Bom, o primeiro que eu considero importante é que nesse meio tempo, quer dizer, faz mais ou menos uns 2 anos, a Justiça Eleitoral obrigou que determinados estados tenham a biometria. Vários dos nossos telespectadores, inclusive vários dos nossos militantes, acabaram ficando de fora das eleições. Por quê? Quem não fez a biometria, onde era obrigatório fazer, teve seu título cancelado, ou seja, teve seus direitos políticos cancelados. Ficaram de fora, não puderam ir às urnas votar em algum candidato, né? Essa quantidade chegou ao número de 4 milhões de eleitores que tiveram seus títulos cancelados. Bom, não é sempre que você vai ao cartório eleitoral. Tem gente até que só vai de 4 em 4 anos, tem gente que nunca nem foi. Então, esse cancelamento de título geralmente foi de pessoas pobres, com pouco recurso, população de periferia, população negra, que diante do dia a dia, do trabalho, que não libera para poder ir no cartório eleitoral, acabou não indo e perdeu a biometria. Então, foram aí 4 milhões de pessoas que ficaram de fora das eleições logo de cara. Bom, isso se deu um pouco antes das eleições, mas também teve vários outros casos que a Justiça Eleitoral, em atos que defendiam a candidatura de Lula, quer dizer, teve um dia específico que se registrou a candidatura de Lula com o Haddad sendo vice. Nesse dia tiveram vários atos no país inteiro. Bom, a Justiça Eleitoral, especialmente a do Rio de Janeiro, ela foi capaz de recolher bandeiras dos manifestantes, dizendo que era propaganda eleitoral antecipada. Sendo que as bandeiras, inclusive, eram do próprio PCO, partido que, como todos sabem, não lançou candidato à presidência e sim apoiou a candidatura do ex-presidente Lula. Mas não foi só esse caso. Vários estados foram registrados a medida fascista da Justiça Eleitoral recolhendo bandeiras e faixas vermelhas, né? Quer dizer, as eleições aí já davam a linha do que seria o restante do pleito eleitoral. E nesse meio tempo, abriu-se toda uma discussão sobre as chamadas fake news, que virou uma bagunça, ninguém sabe dizer ao certo o que é fake news, mas a Justiça Eleitoral sabe dizer o que é fake news. Então, eles tiraram aí, eles receberam pelo menos cerca de 40 processos diversos que reivindicavam a retirada de tal ou qual informação da internet, a retirada de uma matéria X, retirada de uma matéria Y. Finalmente, a Justiça Eleitoral também, nesse aspecto, tomou medidas para reprimir a liberdade de expressão. Quer dizer, se uma matéria é falsa, o correto é que se publique uma verdadeira, ou então que se fale, a pessoa ofendida fale nos respectivos meios de comunicação, na sua própria imprensa, que o que está sendo dito é mentira. Nada de chamar o TSE, a Justiça Eleitoral, para poder cercear mais um direito aí que está também ameaçado pelos golpistas, pela repressão. Bom, tivemos outros casos, inclusive durante o próprio registro das candidaturas, até agora, mesmo com o fim das eleições, nós temos pelo menos 2.000 candidatos com registro pendente de julgamento, ou seja, com um parecer pelo indeferimento. 2.000 candidatos aí indeferidos pela Justiça Eleitoral pelos motivos mais diversos. Um candidato hoje, para quem teve a experiência de lidar com a Justiça Eleitoral, sabe que é necessário dezenas de documentos, dezenas de idas e vindas
à Justiça Eleitoral até que você consiga, de fato, deferir a sua candidatura. Então, além de tudo que já foi falado, ajudando na fraude, tivemos também a impugnação de 2.000 candidatos no Brasil inteiro, né? Bom, já mais perto agora do segundo turno, a Justiça Eleitoral mostrou que de fato ela existe. Eles invadiram aí pelo menos 30 universidades que estavam promovendo algum tipo de ato político contra Bolsonaro, ato político contra o fascismo, ato em defesa das esquerdas, ato pela unidade, quer dizer, atos de esquerda, né? A Justiça Eleitoral, sem nenhuma provocação, quer dizer, ninguém foi lá pedir para que a Justiça Eleitoral fizesse isso. Eles, de ofício, foram invadir as universidades sem mandato de busca e apreensão, sem nada, e saíram catando material dentro dos DCEs, dentro dos CAs, fechando inclusive alguns departamentos, levando material que não tem nada a ver com campanha política e impedindo uma série de eventos aí que estavam fazendo propaganda de reivindicações tradicionais da esquerda brasileira. Quer dizer, finalmente a Justiça Eleitoral mostrou que está a serviço do golpe de Estado e que está a serviço da direita, da extrema-direita brasileira na perseguição aos movimentos sociais, inclusive nesse caso, bem mais grave, a invasão das universidades. Bom, tivemos a fraude mais gritante, a mais grave fraude das eleições, que foi a prisão do ex-presidente Lula, que, preso desde abril deste ano, teve a sua prisão legitimada pelo Poder Judiciário de conjunto, inclusive pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, e através dessa prisão foram presos com ele mais de 60 milhões de votos, com certeza ficaram presos com o ex-presidente Lula. Então, já com essa prisão, você já define mais ou menos o futuro das eleições, facilita, inclusive, meter a mão no resultado para que o resultado fique na mão, por exemplo, de Jair Bolsonaro, que, para quem esteve nas ruas, panfletando, na periferia, nos terminais de ônibus, sabe muito bem que o apoio a este candidato, que mal sabe ler e escrever, foi um apoio que não existe, que a maioria da população ou estava acompanhando as eleições ou estava com o próprio Haddad. Então, se Lula estivesse no pleito, com certeza seria vitorioso, sem a menor sombra de dúvida, porque com ele está todo o apoio da população, né? Boa parte, a maioria do apoio da população. Bom, por fim, tivemos ainda 2 casos escandalosos, que foram a troca de pelo menos 5.000 urnas. Ontem, antes de começar as eleições, 5.000 urnas foram trocadas ao redor do Brasil. Ninguém sabe muito bem como é que funciona isso daí. Só se fala que a urna teve problema e que foi trocada por uma urna melhor, ajustada. Só que a urna ajustada, ninguém sabe com quantos votos foi para Bolsonaro, por exemplo, ou quantos votos foram tirados do Haddad, né? E, por fim, a segunda fraude escandalosa. Essa fraude já é bem interessante porque ninguém explica o que aconteceu, o que acontece. Eles começaram a fazer a apuração dos votos para a presidência, só que só iam divulgar o que estava sendo apurado depois das 19 horas. Até as 19 horas fica sendo apurado e nós aqui, eleitores, ficamos como uns bestas olhando aquele 0-0, por exemplo. Estava 0 Bolsonaro, 0 Haddad, com 80% das urnas apuradas. Você olhava assim, mas como é que pode isso daqui? O que está acontecendo? Mas, finalmente, eles explicam que só podem divulgar os votos apurados depois da última urna que estava no Acre ser apurada, e esse prazo seria às 19 horas. Enquanto isso, eles vão apurando lá, sem ninguém saber qual que é o resultado, 80% das urnas apuradas, e ninguém sabia ainda quantos por cento tinha, Bolsonaro ou Haddad. Então, quando deu 19 horas e 5 minutos, saiu o resultado, às 19h15 já tinha a pequeníssima festa da direita brasileira festejando a eleição de Jair Bolsonaro. Bom,
Esses aqui foram alguns pontos da fraude comandada, coordenada pela Justiça Eleitoral, mas eu devo voltar na próxima segunda-feira com outros pontos específicos, inclusive com detalhes sobre como é possível fraudar a urna eletrônica. Um grande abraço, um bom dia e uma ótima semana para todos.